Olá pessoal, bem-vindos ao Bunker neste nosso primeiro programa de 2017. Um ano que já começa cheio de tensão e tragédias, né? E justamente por isso eu acho importante aqui retomar uma conversa que eu iniciei no programa sobre os melhores livros do ano, que é conversar um pouco sobre a Svetlana Alexievich, a autora lá do livro que eu indiquei, O Fim do Homem Soviético, mas que escreveu também dois outros livros, o Vozes de Chernobyl, esse aqui ó, e também A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, que é este aqui. Sem contar, novamente e com mais calma, O Fim do Homem Soviético. E por que eu acho importante falar sobre essa autora ucraniana? É ucraniana, tá pessoal? No vídeo lá sobre os melhores livros do ano eu falei que ela era russa, mas é que eu tava com a questão da União Soviética na cabeça. Então ela nasceu na Ucrânia, ainda na época que a Ucrânia era um satélite, ou fazia parte da União Soviética, melhor dizendo, mas hoje em dia é considerado que ela é uma autora ucraniana simplesmente, e eu tinha citado a russa, desculpa aí. Mas, geografias à parte, acho importante retomar aqui a conversa sobre ela, porque nos livros dela eu acho que mais do que respostas, o que nós encontramos são perguntas, e perguntas que são muito importantes para o momento atual do país, né? Perguntas que tratam sobre democracia, o que a gente entende por democracia, sobre liberdade, o que a gente espera. Por exemplo, a gente fala muito hoje em dia sobre liberdade, tem muita gente, por exemplo, por aí que me pergunta sobre o liberalismo e por aí vai, mas nós paramos realmente para refletir o que significa essa liberdade, o que significa conquistar essa liberdade. São coisas que às vezes a gente fala, mas para pouco para pensar sobre isso. Qual é o impacto dessas mudanças na vida, no dia a dia das pessoas. Isso é uma coisa que, lendo os livros dela, você identifica um pouco dessa angústia com as mudanças, dos temores e do preço que as pessoas comuns pagam pelas mudanças, né? Aquilo que as ideias têm consequências, que é uma coisa que a gente precisa relembrar sempre. Também são livros que falam muito sobre o sacrifício, sobre o sentido do trágico. Isso tudo a Svetlana constrói não só de próprio punho, mas através e especialmente da voz das pessoas que participaram desses momentos da história soviética mesmo, da história da Rússia no século XX. E cada um dos livros, apesar de serem construídos da mesma forma, isto é, através da voz dessas pessoas comuns, a Svetlana constrói a narrativa, ou melhor, essas próprias vozes são a narrativa, cada um dos livros tem um aspecto diferente, tem uma cor e uma tonalidade diferente. Aliás, se vocês tiverem interesse, vão atrás de um livrinho chamado Uma Temporada de Facões, do autor chamado Jean Hatzfeld, que fala sobre o genocídio em Ruanda, sobre a voz daqueles que perpetraram, sobre aqueles que utilizavam os facões e as machetes. É um livro perturbador, bem pesado, mas que acho também importante para lermos neste momento aqui. Mas, voltando para a Svetlana, no Fim do Homem Soviético nós temos exatamente essa discussão sobre a democracia e a liberdade, e de como existe um preço realmente caro que se paga pela conquista da liberdade. Vocês imaginem um país, pessoas comuns, que durante 70 anos viveram sobre um regime totalitário que controlava tudo e, de certa forma, protegia as pessoas. É isso que é chocante de você ler no livro. Você percebeu o quanto o Estado soviético, por mais que ele fosse uma prisão, ao mesmo tempo é aquela prisão que te dá a segurança de que você vai ter o que comer, vai ter onde dormir, vai ser respeitado de uma certa forma. É interessante você perceber o quanto isso acontecia, mesmo num regime completamente fechado como aquele. Aliás, talvez só num regime fechado como aquele. E que a partir do momento que a liberdade se coloca para essas pessoas, o que acontece é a total destruição de todo o convívio social, de todo o senso de comunidade que de certa forma existia no regime totalitário, que os ideólogos do regime conseguiram forçar as pessoas. Afinal, também não é nenhuma questão de forçar as pessoas. Você imagina que tem gente que nasceu e simplesmente viveu a vida inteira sobre esse regime. É muito diferente você viver num país onde você tem democracia, onde você tem liberdade desde que você nasce. Então, essa disrupção do Estado termina revelando o melhor e muitas vezes o pior das pessoas. Então é interessante você ler O Fim do Homem Soviético para ter essa noção de que muitas vezes a gente fica discutindo ideologias e nós esquecemos
da realidade das pessoas, né? Do dia a dia das pessoas. Então aquela senhorinha, por exemplo, isso tem muito no livro, né? Aquelas senhorinhas que cresceram no regime soviético, de repente são avós, e que sempre tiveram o seu pãozinho e tudo lá para comer, de repente elas se veem numa situação que elas não têm dinheiro para mais nada, não têm comida, e elas não são mais respeitadas pela sociedade liberal e capitalista que aponta ali naquele momento. Um outro exemplo que está muito presente no livro é que o regime soviético, a União Soviética, a sua existência, terminava colocando várias redes de proteção, por assim dizer, entre as nações que compunham aquela maçaroca, que era aquele sistema que era a União Soviética. A partir do momento que isso rui e que os países em volta, como por exemplo a própria Ucrânia e outros países da região começam a se tornar independentes, começa a acontecer muito, mas muito mesmo, conflitos étnicos. É o furor das massas, é o terror das massas acontecendo no dia a dia. Vizinhos que até ontem eram amigos e se confraternizavam, no dia seguinte estão se matando, ou então estão expulsando você da sua casa e tomando posse das suas coisas. Então o livro traz toda essa crônica desse período de dissolução da União Soviética e de ascensão dos países independentes, dessa luta inteira para encontrar um sentido nessa dissolução, inclusive. Então está aí o fim do homem soviético. O outro livro da Svetlana, que é A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, é um tocante livro também construído com as vozes dos participantes, mas especialmente das mulheres que participaram da Segunda Guerra Mundial na defesa da União Soviética, tá certo? Contra a Alemanha nazista. E é interessantíssimo você ler esses relatos, porque você aqui também não tem a história oficializada. Então é o relato das pessoas que estavam nas trincheiras, estavam em Stalingrado, cobertas de piolhos, convivendo com ratos e com a violência da própria guerra. E o livro traz justamente essa experiência justamente na voz das mulheres combatentes. E é tocante o livro em vários momentos. E este livro ele traz esses relatos todos na voz das mulheres combatentes, especialmente. Tem um ou outro homem dando a sua voz aqui, mas em geral a Svetlana trata justamente das mulheres que combateram. E é interessante você perceber o olhar da mulher para a guerra, que é diferente do homem, assim, ele está o tempo inteiro sendo colocado no livro, assim, existe uma dinâmica diferente de percepção da própria realidade dos combates, do inimigo, das condições em que as mulheres estão. Aliás, uma parte de cultura pop aqui. Hoje em dia tem muita discussão sobre filmes como Mulher Maravilha, Guerra nas Estrelas, o Rogue One, por exemplo, que tem personagens femininas fortes que vão pra guerra, que enfrentam as dificuldades e tal, e que aí ou o cara fica chocado, não, mulher não pode fazer isso, ou então, só pode ser lésbica. E aqui é um livro que quebra justamente esse tipo de preconceito, de ideia estapafúrdia, porque você tem mulheres carregando armamentos super pesados, arrastando homens feridos de lá para cá, e você tem mulheres que se enfeitam na batalha, do tipo, tem um momento em que você percebe que a mulher quer se sentir feminina no meio da guerra. Então, mulheres que se apaixonaram por outros homens na guerra e que casaram. Tem até uma história muito boa de uma mulher que tinha um companheiro dela na guerra e que eles atravessam a guerra inteira juntos, e eles chegam em Berlim num tanque de guerra, e logo que eles chegam em Berlim o cara desce do tanque e pede ela em casamento, e ela fica puta com o cara porque ela tá toda suja, toda tipo cheia de fuligem na cara, e ela vira pra ele e fala, cara, eu tô no meio da lama, toda suja, e você me pedir em casamento agora? Deixa eu tomar um banho, deixa eu me sentir mulher primeiro. Então isso é muito interessante, você perceber que mesmo elas de certa forma se brutalizando e se masculinizando por conta da guerra, porque ele termina mexendo até com a questão fisiológica das mulheres, elas ainda se consideram mulheres antes de tudo. Então, um livraço, A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, e tocante, vale muito a pena ler. E por fim, Vozes de Chernobyl, que vocês aí, millennials, nem devem saber o que é Chernobyl, ou não devem nem associar alguma coisa com esse nome. Bom, só que é o seguinte, em 1986, há muito, muito tempo atrás,
a usina nuclear que ficava em Chernobyl explode e espalha uma nuvem de radioatividade pela atmosfera na região da União Soviética, antiga União Soviética, e uma parte da Europa. E as pessoas que moravam em volta dessa usina, aliás, não só em volta, mas na região toda, ficaram contaminadas, absorveram aquela radiação e até hoje vivem com as consequências disso. Não só isso, você teve todo um acobertamento do Estado soviético naquele momento que não liberou informações para as pessoas, enviou soldados, engenheiros, técnicos para tentar fechar a usina, e essas pessoas que foram para lá morreram uns 4, 5 anos depois, todas vítimas de radiação. Aliás, a Svetlana conquistou de vez o meu respeito quando eu fui pesquisar um pouco mais sobre o livro, e ela realmente fez esse livro, escreveu esse livro num período de aproximadamente 10 anos. E esses 10 anos coincidiram justamente com um período de maior contaminação da região. Então ela foi para a região de Chernobyl num momento de extrema periculosidade, que ela podia realmente ter ficado doente. Ela fala que ela chegou a ficar um pouco doente por conta da ousadia dela. Mas tá aí, uma jornalista que tem skin on the game, um negócio que é bem raro, especialmente no nosso país aqui. Se tem uma coisa que a gente não tem, é jornalista com skin on the game. E fora as histórias que o livro traz, essas histórias tocantes de abandono, mas de amor também, de uma ligação com a pátria, com a casa. Imagina se quer você perder um lar. Uma coisa que é impressionante no livro é essa percepção de que nós estamos diante de uma tragédia que se coloca quase como eterna. Porque vamos pensar assim, quando você imagina uma grande tragédia, como por exemplo foi o tsunami que devastou a costa da Indonésia, ou um terremoto, alguma coisa assim, aquilo acontece, mas você consegue reconstruir. Você enterra seus mortos e você segue a sua vida, e você reconstrói, e você começa uma nova história. No caso de Chernobyl, isso não acontece, porque a região é inabitável, e ela é inabitável eternamente. É uma tragédia que não se cura, é uma tragédia que vai continuar. É o momento em que a criação do homem se compara à eternidade, mas através da tragédia. Quando você se percebe lendo isso, dá um calafrio até, você fala, opa, é muito chocante assim, quando você percebe que aquilo ali é uma região em que simplesmente morreu, sabe, um espaço na Terra que morreu. E para quem tiver interesse, eu vou deixar depois no link na descrição do vídeo aqui, 2 sites que eu achei que são bem legais. É um relato de um cara chamado Andrew Lefbarrow sobre Chernobyl, sobre a história de Chernobyl, sobre toda a história do Ocidente, e tem fotos belíssimas, eu vou colocar na descrição do vídeo. E um outro site é do Knowledge Glue, que traz mais de 100 fotos, e muitas delas fotos da época mesmo do Ocidente. É um site bem legal para quem quiser complementar aí, junto com a leitura do livro Vozes de Chernobyl, e ter uma visão maior dessa tragédia. Então é isso, pessoal. O programa hoje foi sobre a Svetlana Alexievich. Espero que vocês tenham gostado. E vamos lá, começando 2017 com força total. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Eu sei que vocês estão aí todos coçando a cabeça para saber que espaço que é esse aqui. Esse aqui é um dos espaços do bunker que eu nunca mostrei para vocês. Na verdade, eu acho que eu mostrei em um vídeo só rapidinho de Páscoa. Mas aqui, na verdade, é onde funciona a biblioteca do bunker, que eu estou dando uma mexida nas coisas aqui, então tá meio complicado gravar no outro ambiente. Então por isso que hoje foi gravado aqui. Gostaram, né? Tchau, pessoal.